Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, quase lá no final do Velho Testamento. Semana que vem, terça-feira, eu vou fazer o culto aqui. Para por aqui. A Bíblia fala que numa época onde Deus, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando pessoas que têm um coração voltado para Deus. E quando a Bíblia diz que Deus acha uma pessoa que tem um coração voltado para Deus, a Bíblia diz que Deus dá a força dele para a pessoa no nome de Jesus. Amém, igreja? Está escrito lá no livro de Crônicas. Depois a gente vai pregar sobre isso, não hoje, outro dia. Então, quando Deus estava olhando para a terra, Deus olhou para uma cidade, e Deus viu nessa cidade, a cidade de Nínive, que o povo estava totalmente corrompido, que o povo da cidade de Nínive estava totalmente longe de Deus. Preste atenção nisso. E a Bíblia diz que Deus queria salvar esse povo. E Deus, ele chama Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque o povo está perdido, porque o povo está num caminho totalmente errado. Quem está entendendo isso? Deus, quando olhou para aquela cidade, Deus viu que o povo estava totalmente no caminho errado. Na cidade de Nínive tinha ladrões, na cidade de Nínive tinha assassinos, na cidade de Nínive era uma cidade totalmente corrompida, era como se fosse a cidade do pecado. E quando Deus olha para a terra, a Bíblia diz que quando Deus olha, Deus fala assim, no versículo 2, no versículo 2 diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A coisa estava tão feia que o pecado do povo Deus enxergava lá de cima. Amém, igreja? Agora preste atenção. Não é assim às vezes na nossa casa, na nossa família? É ou não é? Na nossa casa, às vezes nós estamos na presença de Deus, e quando nós olhamos para pessoas que amamos, nós conseguimos ver que elas estão num caminho totalmente contrário do nosso. É ou não é assim? Os nossos filhos, às vezes, estão com rebeldia. Os nossos filhos estão em má companhia. No casamento, às vezes, o casamento é algo maravilhoso, é ou não é? É algo bom. Mas às vezes você não está vivendo o bom dentro da sua casa, porque a pessoa que está do seu lado, o marido ou a esposa, está num caminho contrário do seu. É ou não é assim? E quando Deus olha lá de cima, assim como nós enxergamos nitidamente o pecado, nós enxergamos nitidamente o erro, Deus, quando olha lá de cima, Deus vê mais erro do que aquilo que nós estamos vendo no nome de Jesus. Amém, igreja? Deus sabe que o teu filho está com luta. Deus sabe a luta que você está passando. Deus sabe como anda a tua esposa, como te trata. Deus sabe como anda o teu marido, como ele te trata. Deus sabe a luta que você está enfrentando. Só que mesmo quando Deus olhou lá de cima e viu que a cidade de Nínive estava passando por aquilo tudo, estava com problema, Deus, ele falou assim, ó, eu vou salvar. Amém, igreja? Só que eu vou levantar alguém para ir na cidade e clamar por ela. É ou não é assim? Quem que Deus chamou? Fala, Jonas. Deus chamou Jonas, não chamou? Lá atrás. Quem que Deus chama hoje para cuidar daqueles que estão perdidos lá fora? Fala assim, ó, eu. Então quer dizer que Deus se importa com o pecador. Se importa ou não se importa? Deus se importava com a cidade de Nínive, sim ou não? Tinha mais de 120 mil homens na cidade, e Deus se importava. Olha a Bianca para mim, por favor, Vanessa. Deus se importava ou não se importava? Deus se importa com a sua família também. Quando Deus olha lá de cima, lá do trono dele, e Deus vê que a sua família às vezes está perdida nas drogas, Deus vê que a sua família está na criminalidade, Deus fala assim, ó, ainda que a sua família esteja assim, eu amo eles, eu vou usar você para ganhar eles para mim no nome de Jesus. Amém, eles? Então você faz parte do plano de Deus, como Jonas fazia parte do plano de Deus para ganhar aquela cidade. É ou não é assim?
Jonas não fazia parte do plano de Deus? Fazia ou não fazia? Quem faz parte do plano de Deus aqui, diga eu. Agora então deixa Deus te usar. Amém, igreja? Porque nem sempre quando Deus chama alguém, a tarefa vai ser fácil. Tem hora que Deus vai mandar você fazer alguma coisa que aparentemente é difícil. É ou não é assim? Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu. Versículo 3. A Bíblia diz no versículo 2, Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o que Jonas fez no versículo 3. E Jonas se dispôs. No versículo 2 não fala para ele se dispor? É ou não é? E no 3 fala: e Jonas se dispôs. Mas para quê? Diz aí, ó: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus queria usar Jonas, e Jonas falou assim: eu sei que o Senhor está me chamando para ganhar uma cidade. Só que na cidade de Nínive, lá tem um povo assassino, lá tem um povo que é ladrão, lá tem estrupador, lá tem tudo quanto é coisa errada. Se eu for naquela cidade, eu posso morrer. Então o que Jonas fez? Jonas se levantou, mas não para ir onde Deus queria. Jonas se dispôs, mas para ir para o sentido o quê? Contrário. É ou não é assim? Se dispôs para fugir. Por quê? Porque Jonas achava que a tarefa era difícil demais. Jonas achava que ele não ia conseguir, que o povo lá não merecia a ajuda de Deus. Preste atenção nisso agora. Deus está te chamando para ganhar a sua casa. Diga glória a Deus. Deus está te chamando para orar por pessoas que aparentemente não querem nem saber de Deus. E Deus está querendo te usar. E às vezes a tarefa que Deus está te dando não é fácil. Às vezes a tarefa que Deus está falando para você fazer é difícil. E pregar para um filho drogado não é fácil, é fácil? É fácil sim ou não? Porque às vezes ele vai olhar para você, vai apontar o dedo para você e vai até te humilhar com palavras. Vai esquecer que você é pai, vai esquecer que você é mãe e vai querer te colocar para baixo. Mas ainda assim Deus está falando: não vai, porque eu sou contigo e através de você eu vou ganhar ele no nome de Jesus. Amém, igreja? Não é fácil. Já pensou um único homem e pregar numa cidade de mais de 120 mil homens? Homens que não estavam nem aí para Deus. Homens que eram assaltantes, assassinos, e que se Jonas entrasse lá, Jonas sabia: eu posso morrer aqui. É ou não é? Mas não era Deus que estava chamando? Deus não estava capacitando Jonas para ir? Estaria ou não estaria? Assim como nós. Tem pessoas que às vezes passam por uma luta dentro da sua casa, no seu casamento, e às vezes aparentemente é difícil demais. Eu não suporto, para mim não dá mais, eu não aguento mais, vai para o teu canto, eu vou para o meu. É ou não é? É mais fácil às vezes fugir do que enfrentar. O Jonas, a Bíblia diz no versículo 3 que Jonas se dispôs mais para o quê? Fugir. Ele preferia fugir do que enfrentar, do que cumprir a ordem de Deus. Às vezes Deus está te chamando para uma coisa que você está dizendo: pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu devo fazer, eu sei que eu devo lutar pelo meu casamento, eu sei que eu devo lutar pelo meu filho, eu sei que eu devo lutar pelas pessoas que eu amo. Mas pastor, não é fácil. Mas se fosse fácil, Deus não ia te chamar. Deus ia falar assim: ó, vai por você mesmo. Mas se Deus está chamando é porque Ele sabe que é difícil, mas Ele vai te guiar pelo caminho da vitória no nome de Jesus. Amém, igreja? Nem sempre as coisas vão ser fáceis. Às vezes quando você é chamado para trabalhar numa empresa, você está acostumado a vender uma coisa, de repente chama para vender outra. É difícil você se adaptar, é ou não é? Mas quando você se esforça, você não vai se capacitando, e daqui a pouco você se torna o melhor vendedor naquele lugar. É ou não é assim? Porque quando a gente tem Deus, não importa qual é a tarefa que Deus está dando, se nós obedecemos, nós vamos ter vitória no nome de Jesus. Então começa a analisar o seguinte: Deus está me chamando para fazer determinada coisa. Será que eu estou ouvindo e fazendo o que Deus quer que eu faça? Ou será que eu estou agindo como Jonas? Tem hora que eu estou fugindo daquilo que Deus quer que eu faça.
Sabe por que as tempestades vêm? Sabe por que às vezes nós passamos por lutas? Porque às vezes nós não damos ouvido para aquilo que Deus quer que nós façamos. Olha o que aconteceu com Jonas, porque ele fugiu. Olha o que aconteceu. O versículo 3, no finalzinho, diz que ele foi para Tarsis, para longe da presença de Deus. Ele achou que poderia fugir de Deus. Assim como nós, às vezes, achamos que Deus não vai nos achar. E Deus nos acha. Olha o que aconteceu no versículo 4. Ó. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande o quê? Tempestade. E o navio estava a ponto do quê? De se despedaçar. Sabe quando é que a tempestade vem na nossa vida? É quando nós recebemos a palavra de Deus, como Jonas. O versículo 1 diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas. É ou não é? Quando nós recebemos a palavra, quando nós recebemos a orientação e nós fingimos que não é com a gente. Quando Deus fala assim, ó, dobra o teu joelho de madrugada e vai orar pelo teu marido. Dobra o teu joelho e vai orar pela tua esposa. Dobra o teu joelho e vai orar pelos teus filhos. Não é comigo. Deus está falando e a gente não quer ouvir. É ou não é? Aí no outro dia, parece que veio uma grande tempestade. Parece que o problema aumenta. É ou não é assim? Porque Deus fala e a gente muitas das vezes fugimos. Porque Deus fala e muitas das vezes nós não queremos o quê? Fazer. A maioria dos casamentos são destruídos, dos relacionamentos, a maioria das famílias são destruídas, porque em uma hora ou outra Deus falou com alguém daquela família, daquela casa, e a pessoa disse assim, ó, ele não merece o meu conselho, ele não merece a minha ajuda, ele não merece o meu esforço, o meu suor. Não tem gente que fala isso para os outros? Fala ou não fala? Você não merece, você não é digno, você não vale o meu esforço. Tem pai que fala isso para o filho, fala ou não fala? Tem gente que fala. Tem marido que olha para a esposa e fala assim, ó, eu não preciso de você, sem mim você não é nada. Tem gente que fala isso, fala ou não fala? Por isso que a gente vê que as famílias estão sendo destruídas. Deus manda amar o próximo com a ti mesmo. Manda ou não manda? A gente tem que amar a nossa família, amar os filhos, amar o esposo, amar a esposa, como nós queremos ser amados. Mas muitas das vezes Deus fala com a gente e a gente faz como Jonas: eu vou fugir, porque não vale a pena. Vale a pena ou não vale? Vale ou não vale? Tem que valer a pena. A gente tem que saber o seguinte: se Deus olhou para a nossa família, se Deus olhou para os meus filhos, se Deus olhou para mim e Deus me chamou para alguma coisa, então eu vou obedecer. Porque ainda que a minha família esteja toda errada, o meu Deus vai consertar a vida deles no nome de Jesus. Só que Deus não vai vir lá do céu se fazer carne como Jesus já fez. Jesus não vai fazer isso de novo. Ele não vai vir aqui para falar com eles. Vai vir a palavra deles no teu coração para você ganhar eles no nome de Jesus. Você, na sua casa, é como uma coluna. E é você que sustenta toda a casa. É ou não é assim? Por exemplo, tá vendo ali no meio? Tem uma coluna ali, tá vendo ali, ó? Se eu pegar um martelo, deixa eu descer aqui para você ver. Aqui antigamente tinha uma parede, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? O pastor pegou a marreta e bateu aqui, caiu tudo. Caiu ou não caiu? Foi tirando. Abalou a estrutura, sim ou não? Não. Tanto que o prédio continua de pé. Continua ou não continua? Agora pega o martelo e bate aqui, ó, para ver. Cai tudo. Porque o que sustenta é a coluna. É ou não é? Não é a parede. O que sustenta, o que faz tudo isso ficar de pé é a coluna. Diga graças a Deus. E Jonas seria isso daqui, ó. Jonas seria a coluna que ia fazer com que toda a cidade de Nínive se convertesse e ficasse de pé no nome de Jesus. Amém? Você é essa coluna aí, ó. Se você cair, se você fugir, toda a sua família vai cair também. Mas se você ficar de pé, buscando a Deus, clamando a Deus e falando: Senhor, eu preciso de força, Senhor, eu quero a tua força, Senhor, eu vou seguir a tua palavra, eu vou seguir a tua orientação. Se o Senhor está falando comigo, eu vou obedecer. Se você fazer isso, é você que vai sustentar a tua família em oração no nome de Jesus. Amém, igreja?
É você que sustenta teu marido. Pastor, como é que é eu que sustento meu marido? Se eu estou na igreja e o meu marido está no bar. Se você não estivesse orando, o teu marido poderia estar num bar com outra mulher e talvez até usando droga. É ou não é assim? Mas por causa de você estar orando, seu marido ainda pode estar no bar, mas é por pouco tempo, porque através de você a sua família vai se libertar no nome de Jesus. Amém? Não pense que Deus não tem plano para eles. Deus tem plano para eles, tem ou não tem? Deus tinha plano para a cidade de Nínive. E a Bíblia diz que a malícia deles subiu até mim. Deus está falando. Quer dizer, o povo é malicioso, o povo está todo errado. Mas Deus olhava e olhava com amor.